Então fica aí o exemplo, né? Quem puder, quem quiser, ir lá doar sangue, até porque sobre isso a gente vai conversar agora com a enfermeira do Hemocentro, a Mariana Coutro, que vai passar aí mais detalhes para a gente sobre a atual situação do Hemocentro. A Mariana está aqui no Zoom comigo, deixa eu ver se ela está me ouvindo bem. Está ouvindo, Mariana? Pouco, Alexandre. Pouco, então vamos tentar ativar aqui. Mas, Mariana, se você me ouvir, já fala aí para a gente da situação atual do Hemocentro, por favor, Mariana. Certo, Alexandre. Obrigada, primeiramente, pela participação aqui, em poder participar, falar um pouquinho do nosso serviço. Bom, o Hemocentro, como já foi noticiado, né, nos últimos dias, não somente em Rio Preto, mas assim, em nível estadual e até mesmo em todo o país, né, os serviços de hemoterapia têm sofrido bastante ao longo dessa pandemia para manter os estoques abastecidos de sangue, né? Visto que a própria população tem receio em estar procurando os serviços, a orientação é exatamente essa: fique em casa, né? E tudo isso, junto com essa semana nós tivemos também uma queda no número, na temperatura, né, aqui na nossa região, e são fatores que a gente sabe que prejudicam o número de doadores espontâneos que acabam procurando o nosso serviço, né? Então, hoje, o nosso serviço também vem enfrentando aí queda nos estoques, né? Nós estamos com estoque alarmante, sim, né? Numa situação assim preocupante, principalmente das tipagens negativas, né? E a gente vem trabalhando com medidas de captação para tentar reverter essa situação o quanto antes e desta forma não prejudicar nenhum paciente que venha aí a precisar das transfusões. Tá certo, Alexandre? Então, assim, a gente já tem, né, adotado várias medidas de captação e essa semana nós precisamos intensificá-las justamente para poder reverter aí e tentar abastecer ao máximo esse estoque. Ô, Mariana, você falou que o estoque é alarmante, o nível, né? Daria para quantos dias hoje o estoque de sangue do Hemocentro? Alexandre, essa pergunta, assim, ela é muito difícil de ser respondida porque a gente depende única e exclusivamente da demanda, né? Se por acaso acontecer qualquer situação que eleve aí a necessidade transfusional, como um acidente mais grave, né, que envolva um maior número de vítimas, ou alguma situação mais pontual, né, onde cai ainda mais o número de doadores durante essa semana, isso vai influenciar diretamente em quantos dias o nosso estoque conseguiria abastecer os hospitais que são atendidos pelo nosso serviço, né? Em média, em cima assim, do que é um consumo médio, hoje nós estamos 40% abaixo do ideal, né? Então, a nossa preocupação é justamente essa: a gente tentar elevar o número de doações espontâneas, justamente para a gente não expor, aí não ter nenhum risco aumentado de desabastecimento mesmo, de deixar de atender aquele paciente que aguarda pela transfusão. Ok. Ô, Mariana, como a gente mostrou na reportagem aí, a gente teve um grupo de praticantes de Airsoft que foi ontem aí doar 20 pessoas, dá um alívio no estoque. Se grupos maiores, assim, quiserem ir doar sangue, eles precisam marcar antes, é só chegar aí, é bom dar uma ligada, qual é a recomendação? Então, Alexandre, nesse momento, né, de distanciamento que nós estamos passando, a orientação é o agendamento, né? A gente prioriza o agendamento para evitar aglomerações na nossa recepção. Então, nós vamos agendar, mesmo que o grupo exceda ali o número total de doadores que a gente pretende ter dentro, no mesmo momento, né, dentro do serviço, nós vamos agendar, então, dividi-los
por horário, justamente para a gente ter uma maior segurança, tanto do doador que vai chegar para doar, né, para fazer as doações, quanto da nossa equipe mesmo profissional. Então, quanto menos pessoas ao mesmo tempo dentro do serviço, melhor. Só que, assim, o giro, né, de doadores, ele precisa ser contínuo para a gente conseguir colher o número desejado, né, de bolsas para poder suprir o estoque. Então, se existir algum grupo que queira estar fazendo o agendamento, nós vamos trabalhar da melhor forma possível, fazendo esse agendamento de forma segura, para não expor nem o doador e nem a equipe também profissional que está lá trabalhando. Ok. A questão da segurança da doação, ontem eu vi o pessoal higienizando tudo a todo momento. Queria que você tranquilizasse quem pretende doar sangue, mas tem receio de se contaminar com o coronavírus. Aí queria que você falasse quais as medidas que o Hemocentro está adotando para garantir aí a segurança de todos. Então, nós sempre, né, o Hemocentro, como um serviço de saúde, né, um serviço da área da saúde, sempre teve as medidas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, com relação à limpeza local, né, a não transmitir, não ter transmissão cruzada, que a gente fala, né, e tentar, dessa forma, não expor nem o nosso colaborador e nem o doador a riscos desnecessários ali dentro. Neste momento de pandemia, nós potencializamos, né, essas medidas, que seria a limpeza mesmo do local, né, intensificamos essa limpeza local, a questão da higienização das poltronas. Então, a cada doação, né, a cada doador que senta naquela poltrona, a gente adotou agora como medida a limpeza dessas poltronas após a doação, a própria questão de priorizar o agendamento. Nós também tentamos, dessa forma, diminuir o número de pessoas ao mesmo tempo ali dentro do serviço. Pedimos, né, ao doador, no momento que ele faz o agendamento, para que ele venha utilizando a máscara, né, e que utilize durante todo o tempo e utilize da forma correta, né? Contamos também com a colaboração do doador para que neste momento ele não traga o acompanhante, né? Então são todas as medidas que a gente tanto potencializou, né, com relação também à dispensação de álcool em gel, né, que reforçamos a necessidade de se manter um certo distanciamento. Então, nós isolamos algumas poltronas, principalmente na nossa recepção, para que o doador ele possa se sentir mais seguro, né? E dessa forma ele não deixe de vir doar, não deixe de vir nos ajudar, tá certo? Então, assim, nós já tínhamos essas medidas, mas neste momento a gente precisou intensificá-las até para poder, dessa forma, transmitir uma maior segurança, né, um maior conforto mesmo para esses doadores que nos procuram. Muito bom. Mariana, e a segurança do sangue? O sangue que é doado, ele é testado para saber se não só a Covid, mas outras doenças? Como funciona esse procedimento? Sim, todo o sangue doado, ele passa por uma triagem sorológica, né? Então, o doador, né, o candidato à doação, quando ele chega no nosso serviço, ele passa por uma triagem clínica, onde ele é entrevistado, né, numa sala devidamente isolada, né? Então, ele tem ali toda a segurança, privacidade nas suas respostas. E essa entrevista é para a segurança tanto do doador, para saber se ele não tem aí nenhum, né, não exista uma doença pré-existente ou alguma causa pré-existente que possa levar ele a ter alguma reação durante ou após a doação de sangue, né? E também essa entrevista visa a segurança do sangue que vai ser coletado.
Será que esse doador se expôs a alguma situação que é classificada como um risco, né? E agora não seja o melhor momento para ele fazer a doação? Então, é em cima desses questionamentos que o profissional que está ali fazendo essa entrevista vai aplicar a legislação vigente para saber se aquele candidato ele está apto ou não em fazer a doação de sangue neste momento. Depois que o sangue é doado, ou seja, depois que esse doador ele é classificado como apto à doação, todo o sangue ele vai ser testado, tá? Ele passa por todos os testes sorológicos que são exigidos em legislação mesmo, né, do Ministério da Saúde, que seriam hepatites B e C, HIV, HTLV 1 e 2, Chagas e sífilis. Todos esses exames são realizados em 100% das doações. Covid, tá? Não existe nenhum estudo até hoje que comprova a transmissão da doença pelo sangue. É lógico que, como boas práticas, nós perguntamos na entrevista se o candidato à doação ele teve contato com algum caso suspeito nos últimos dias ou se ele mesmo foi considerado um suspeito ou um caso confirmado para a doença. E aí nós vamos respeitar o período de 30 dias para ele poder fazer a doação. Tá? Então, como forma de segurança, é na entrevista que a gente vai questionar esse doador se ele se expôs, né, se tem alguém muito próximo a ele que aguarda a confirmação da doença ou se ele mesmo teve a doença nos últimos dias, tá certo? Não vai ser feito um teste laboratorial do sangue dele com relação à Covid. Vai ser feito, né, toda a triagem sorológica desse sangue doado. Ok, gente. Estou conversando com a Mariana Couto, ela que é enfermeira lá do Hemocentro, o Hemocentro que está precisando aí de doação de sangue. A gente tem inclusive os telefones aí, ó, reforçar aqui, telefone, o endereço, de segunda a domingo, o pessoal não fecha nunca, inclusive feriado, ó, das 7 à 1 da tarde. Jamil Feres Kifuri, número 80, ali atrás do Hospital de Base, do lado do Luci Montoro. Mariana, quem não pode doar sangue, que já nem adianta aí que não pode doar, tem alguém, alguma categoria? Sim, são os menores, né, de idade, então os menores de 16 anos ou os menores de 18 que forem sem acompanhante, né, não vão poder doar sangue. Os maiores de 69 anos não podem doar sangue pela legislação vigente. Pessoas abaixo de 50 quilos não podem doar sangue. E pessoas que tenham algumas doenças pré-existentes. Na verdade, são muitas doenças, né, limitantes, então ficaria difícil eu colocar todas aqui, mas basicamente idade, peso, e como doenças pré-existentes são as doenças oncológicas, então quem está em tratamento ou quem já passou por tratamento oncológico não pode estar fazendo a doação de sangue, pessoas que tiveram hepatite, né, ou vírus do HIV, elas não podem estar realizando a doação de sangue, tá certo? Depois, alguns outros critérios que são inaptos temporários, os principais seriam tatuagem, né, nos últimos 12 meses, cirurgias, aí vai variar de acordo com qual foi a cirurgia, né, de 3 a 6 meses, medicação também, nós temos uma lista bem extensa de medicação, nós vamos considerar cada caso, tá certo? Reforçando que esses critérios não são determinados pelo nosso serviço, nós seguimos a determinação, o que é regra, pelo Ministério da Saúde, né, Hemorrede, tá certo? Então, quem determina esses critérios de aceitação acaba sendo o Ministério da Saúde, e eu reforço que os motivos pelo qual a pessoa não vai poder doar
ou é pela própria segurança, para a própria segurança do doador, para que ele não tenha nenhum agravo durante ou após a doação, ou segurança desse sangue que vai ser posteriormente transfundido no paciente que aguarda, tá certo? Tá certo, gente. Tá aí a Mariana Coutro, do Hemocentro de Rio Preto. É só uma dúvida, o Hemocentro pensou ou teria a possibilidade de repente, colher o sangue na casa das pessoas nesse período de pandemia? Seria uma logística muito Não, viável? Alexandre. Não, até porque as coletas externas, né, nosso serviço ele não faz coleta externa de bolsas de sangue, tá? Porque a gente entra em questões sanitárias, a gente entra em questão mesmo da qualidade do sangue que vai ser coletado. Dentro do nosso serviço, a gente tem toda a estrutura necessária para otimizar, assim, ao máximo as nossas coletas. Então, todo o sangue doado dentro do nosso serviço, a gente consegue produzir plaquetas, a gente produz o plasma da melhor forma possível, um sangue de alta qualidade, na verdade é um hemocomponente, né, de qualidade, então que a gente consegue, assim, otimizar, né, viabilizar 100% das doações. Nas coletas externas, a gente perde parte dessa qualidade, né? E tem também a questão sanitária, o local onde vai ser a coleta tem que ser muito bem estruturado, tem várias exigências, né? Então, neste momento também de pandemia, né, a gente não faz, nós não temos essa modalidade de coleta, tá certo? A gente segue com a coleta interna, justamente para garantir essa qualidade. E aí a gente reforça a população, né, que o nosso horário de atendimento é de segunda a domingo, das 7 às 13 horas, inclusive aos feriados. Então, para que todos possam se organizar mesmo e estar indo até o nosso serviço, né? Embora a gente receba, assim, bastante crítica com relação a esse horário, a gente reforça que é de segunda a domingo e incluindo os feriados. Então, realmente, quem tem interesse, quem tem vontade em estar fazendo a doação, consegue se organizar, consegue, todo mundo tem uma folga, né, na semana, consegue estar dando um jeitinho de estar vindo fazer as doações, tá certo? Até porque, pela lei, quem vai doar sangue tem direito a um dia de folga, não é isso? Parece que vale, inclusive, para iniciativa privada, né? Também faz parte da CLT, né, que todo colaborador, todo funcionário, ele tem direito a um abono a cada 12 meses por doação de sangue. Então, se for necessário, se a pessoa realmente não tem outra escolha, ela não consegue uma folga por semana ou uma folga ali no mês para, né, no período para estar indo fazer a doação de sangue, ela tem direito a esse abono. Ok. Só para terminar, o Hemocentro abrange só Rio Preto ou ele também fornece sangue para hospitais da região? Nós atendemos 36 instituições de saúde de São José do Rio Preto e toda a região. Então, assim, é uma demanda muito grande, né? Por isso que a gente precisa diariamente de doadores espontâneos para poder estar sempre renovando o nosso banco, sempre renovando o nosso estoque e dessa forma viabilizar todas as transfusões que a gente é responsável em atender, né, Alexandre? Muito bom. Mariana Coutro, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho aí no Hemocentro e que as pessoas se sensibilizem e vão aí fazer a sua doação. Obrigado, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau.